Olá, gente! Tudo bem com vocês? Está começando mais um programa aqui no meu canal do YouTube. Então, por favor, já se inscreva no canal, dê aquele joinha, é, se inscreva, ativa o sininho, enfim. Bom, hoje vamos falar sobre, além, né, da Covid-19 no Brasil e no mundo, tem os manifestos, né, os protestos contra aquela ação horrível, racista que houve lá nos Estados Unidos, em Minneapolis, onde um guarda apreendeu um rapaz de 46 anos negro, o George, e acabou sufocando, né? Ele pôs o joelho na cabeça, principalmente na região do pescoço, enquanto o cara dizia I can't breathe, né? Eu não consigo, eu não posso respirar. E acabou falecendo. E isso gerou uma série de manifestações, não só nos Estados Unidos, que hoje já entrou no 8º dia de protestos, mas no Brasil e também em alguns lugares do mundo, como em Paris, na França, que houve uma multidão com mais de 19, 20 mil de manifestantes protestando contra os atos antirracistas, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso e também sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo, né? E o Brasil hoje, infelizmente, né, passou mais uma vez as últimas 24 horas, atualizando as últimas 24 horas a marca de mais de 1.000 mortos, né? Foram mais de 1.200. Hoje nós, infelizmente, batemos o recorde, né? Para lembrar, nós estamos no dia 3 de junho de 2020. E o Brasil no total já passou aí a marca dos 31.300 mortos, casos totais da Covid, já ultrapassou a marca aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai meu Deus, tá certo. Putz, nem sei se tá certo, peraí. Cacilda, tá assim, tá. Vou fazer então assim. Aqui já passou a marca do 500.000 de pessoas com casos, né, no total. E o que preocupa, todo mundo deve se preocupar, são esses números aqui, ó. Os casos. Deixa eu aumentar. Os casos. Opa, Brasil. Os casos ativos da doença, 273.358 casos ativos, ou seja, as pessoas estão aumentando mais, o número está aumentando de pessoas infectadas e estão com o vírus ativo no corpo. Então, isso é uma situação de alerta, porque esse número só tende a aumentar aqui no Brasil. Por exemplo, na China, onde tudo começou, olha só os casos ativos. 73 casos ativos. Lá teve metade da metade da metade da metade da metade da metade das mortes que já ocorreram aqui no Brasil. 4.684 mortes. E atualmente tem 73 casos ativos. Por exemplo, a gente pega o Vietnã, que foi um exemplo de país que não tem nenhuma morte e apenas 30 pessoas no momento estão infectadas. A gente pega aqui na Oceania, a Nova Zelândia, que tem atualmente apenas um caso, olha só, uma pessoa infectada. Foram mais de 1.504 casos totais, né? 1.481 recuperados, curados, um apenas casativo. Então, assim, praticamente no caso da Nova Zelândia, já está extinto, né, o coronavírus. Mas, infelizmente, em qualquer momento pode voltar a ter se não tiver um controle, né, populacional de pessoas que estão contaminadas e entrar no país, né? Então, o que não pode ocorrer é isso. Aqui na América do Sul, a gente vê aqui na França com 309 casos ativos, para se ter uma ideia. Então, o que eu quero dizer? O que me preocupa agora, nesse momento, claro que, deixa eu colocar Pronto. O que me preocupa nesse momento tem duas formas da gente se livrar. Tem três formas da gente se livrar do novo coronavírus. Primeiro é o distanciamento. As pessoas ficarem isoladas em casa, manter uma quarentena, quanto mais melhor, só que isso está gerando muito estresse, problemas financeiros em todo mundo, não é diferente no Brasil. Então o que acontece? O país deveria testar a sua população. Quanto mais testar, melhor, porque daí vai mapeando a região, a cidade, o bairro, a rua, as pessoas, as famílias que têm
a Covid, ou que já teve, já se curaram, porque assim, tem um monte de gente que teve e nem sabe que teve, né? Por exemplo, durante a pandemia, a quarentena, eu fiquei 2 vezes mal. Tive febre, fiquei uma semana mal. Eu acho que é dengue, mas eu não fiz nem o teste de dengue, porque eu não podia fazer porque minha garganta estava ruim. Então eu não consegui fazer o exame de dengue e nem da Covid, porque meu plano não sei porque não cobriu. Então eu posso até ter tido, né, a Covid e nem estou sabendo. Então eu posso ter anticorpos e eu não sei. Então assim, quanto mais fizermos, né, fizermos que eu falo, os países fizerem a questão do teste, melhor para a gente saber. Nisso tudo, o país que mais fez, eu vou mostrar aqui, só uma outra informação. Já são mais de 3 milhões e 66 mil pessoas curadas no mundo. Então isso é muito bom. Esse número é muito alto, né? Dá uma esperança aí, que são mais de 3 milhões de pessoas curadas ao redor do mundo. E uma notícia ruim, tem 382 mil mortes no total. A taxa de mortalidade é de quase aproximadamente 6%. Então, cada 100 pessoas, 6 morrem. Daí, quanto mais comorbidades, a probabilidade de aumentar esse percentual é muito alto. E no momento, 3 milhões de pessoas estão com o vírus ativo no corpo. Onde eu quero chegar, gente? Eu quero chegar aqui, ó. Licença, para vocês verem também, assistirem também. Opa, peraí, calma que eu tô... É muito amador tudo que eu faço. Muito amador. Mas enfim. Ó, vamos ver o casos não, total de casos. O Brasil está em segundo lugar. Né? Vocês podem acompanhar aqui com... em primeiro lugar está os Estados Unidos com 1.181.000 casos. O Brasil está em segundo com 558 mil, já passamos de meio milhão. Logo chegaremos a 600 mil casos. Daí vem a Rússia, a Espanha e tudo mais. O Brasil está em segundo lugar em número de total de casos. O número total de mortos, o Brasil está em quarto lugar. Aqui, ó, 31.309 mortos. Estamos aqui com 2.200 mortos a menos que a Itália. Se o Brasil, infelizmente, continuar nessa velocidade de número de mortos, daqui 2, no máximo 3 dias, a gente passaria a Itália. Daí ficaria aqui em segundo lugar, que o número está muito alto de mortos no Reino Unido, com 39.369. E o que ninguém bate é a questão dos Estados Unidos, né, com 108 mil mortos. Só que vamos falar das coisas boas também, porque nos Estados Unidos tem tudo isso de número de contatos contaminados total, número de mortos, mas olha aqui, ó, testes, isso que é importante, ó. Aqui, testes por cada 1 milhão de população. Então, nos Estados Unidos, 1 milhão de população, desse 1 milhão, 56 mil, mais de 56 mil fizeram teste para Covid. No Reino Unido, está melhor que os Estados Unidos. Cada 1 milhão de pessoas, 68 mil fizeram teste. Na Itália também foi um número bom. Cada 1 milhão de pessoas, 65 mil fizeram teste. Olha no Brasil, a porcaria que está no Brasil. Cada 1 milhão de pessoas, apenas 4.338 pessoas fizeram teste. Então não está tendo teste no Brasil. Então assim, a gente não sabe a probabilidade desse número que estão falando, que são os números confirmados, ou seja, provado, confirmado, está aqui, ó, resultado, provado. Seja 7 vezes mais. Então se o Brasil tem, por exemplo, mais de meio milhão de total de casos, pode ser que seja muito mais que 2 milhões e meio, quase 3 milhões de pessoas infectadas. O número de mortes poderia aumentar. A gente tem que fazer mais testes. O governo deveria fazer mais testes em nossa população. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui na lista o Brasil onde está. Por exemplo, Mônaco é o país que mais testou por 1 milhão de habitantes. Cada 1 milhão de habitantes, 413 mil pessoas fizeram resultado. Ou seja, quase metade da população de Mônaco fez. Mônaco, como é na França, tem pouquíssimos habitantes, né, tem bem menos que isso. Todo mundo praticamente fez. O Brasil está lá na lista, ó. Desce, desce, desce. O Brasil está aqui, ó, vergonhosamente nessa lista. Ele é o número 127 de uma lista. Com, ó, 4.300
378 pessoas apenas testadas para 1 milhão. Então, isso é uma vergonha para o nosso país. Outro dado interessante, que também nos preocupa, está aqui. Esse é o Worldometer, é um outro site que eu confio bastante. Os casos ativos, como eu falei, são mais de 3 milhões, né? E aqui são os casos de pessoas que estão em situações mais graves, mais críticas. Né? 54.500. Quase 2% dessas pessoas que estão com caso ativo estão mal. Né? Outras estão, né, ok, razoavelmente ok. Onde eu quero chegar tudo isso? Na questão das mortes da Covid, por onde eu quero chegar, mortes pela Covid. A questão desses protestos que estão ocorrendo no Brasil e no mundo. Gente, eu sou super a favor dos protestos, tem que protestar sim, tem que ser resistência contra um governo fascista ou autoritário, tem que ser total resistência antifascista, anticomunista, anti tudo que for desqualificado, como um antirracista, anti-homofóbico e tudo mais. Só que assim não é o momento agora das pessoas irem para a rua para fazer protestos, porque, em primeiro lugar, nossas vidas. Mas eu moro sozinho, mas você não trabalha, você encontra alguém, você mora com os pais, isso pode afetar teus pais. Então, assim, não é bom fazer protesto agora, tá um número muito alto de aglomerações. Em Paris, que teve um resultado absurdo de 28 mil mortos, mais que isso, mortes, hoje tinha quase 20 mil numa praça lá de Paris. É válido o protesto, não é isso que eu estou falando, mas mais importante neste momento que o protesto é mais importante salvar as vidas das pessoas que poderão se infectar. Quanto mais infectados, mais mortes ocorrerão. Então, assim, é uma questão de apenas bom senso. Protestar é muito importante, ele é fundamental numa democracia e tem que ocorrer direto. Se o governo não corresponder, se o povo não corresponder com as coisas que ocorrem no governo. Porém, neste exato momento não é essencial. O essencial é a gente ficar bem de saúde. O essencial é manter segura a saúde para depois a gente, vivos, poder retomar o nosso trabalho, nossas atividades, nossas economias. Então, é uma dica que eu dou, porque assim, tem muita gente indo para o protesto. E muita gente também vandalizando. Também sempre tem louco, né? Cada 1000 pessoas tem 1 ou 2 loucos. Esses 1 ou 2 loucos vão atacar, saquear, roubar, quebrar, depredar patrimônios públicos. É uma loucura, né? Cada setor da sociedade tem os seus doentes mentais e as má índoles também. Deixa eu ver quanto tempo deu. 13 minutos, que eu não posso passar de 15 minutos. Então, a questão é você ter o uso mínimo de um bom senso, né? Estamos numa pandemia